Com pequenas ações, é possível adquirirmos conhecimentos, aprimorar o nosso entendimento acerca da luta dos povos indígenas no nosso país. Começaremos uma série de entrevistas dentro desse contexto, a começar sobre o que é o indigenismo. E hoje teremos Fernando Schiavini, indigenista, escritor, que trará para nós uma série de esclarecimentos e muita história para contar, pois tem por trás de todo o seu trabalho uma história de muita luta e dedicação aos povos da floresta. Olá, Fernando Schiavini, é um prazer tê-lo aqui para a gente fazer esse trabalho. Vamos lá, né? Mas já. Nós somos um coletivo, nós somos do coletivo Ubuntu aqui do Distrito Federal, e para a gente é um prazer conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória, enquanto um dos maiores indigenistas do nosso país. Então, para começar, eu queria saber de você o que é ser um indigenista, como ser um indigenista aqui no nosso país. Bom, eu sempre gosto de começar pelo começo, né? Essa palavra indigenista, ela veio a partir de 1940, depois de um congresso que houve no México, e reuniu vários países latino-americanos, inclusive o Brasil, e cunhou essa palavra indigenismo. Antes se falava indianista, né? Mas esse termo já tinha sido ligado no passado, lá no período colonial, principalmente, imperial, ligado, inclusive, a preadores de indígenas. Indianista é aquelas pessoas que perseguiam os indígenas para prear, levar escravizados, né? Então, os sertanistas, que depois também veio a ser uma categoria hoje da FUNAI, que entra em contato com povos chamados isolados. Depois isso foi mudando. Isso mudou no Brasil a partir de Rondon, 1910, Marechal Cândido Ariano da Silva Rondon, que começou a implantar, né, dentro do Estado brasileiro, porque até ali, com um pequeno intervalo na história de Marquês de Pombal, até ali tinham sido os padres, né, primeiro os jesuítas e depois os capuchinhos que tratavam da questão indígena. E Rondon lutou para que o Estado assumisse essa responsabilidade, e ele mesmo fundou, né, o Serviço de Proteção aos Índios, em 1910, e criou uma doutrina, digamos assim, do Estado, de como tratar as populações indígenas, com respeito às suas terras, respeito ao seu patrimônio cultural, né? Apesar das contradições de Rondon, ditas daquela época, né? Era uma outra época, início do século XIX, no caso, né? Século XX, aliás, é que as perspectivas eram diferentes, né? Claro, mas ele construiu uma base muito sólida de respeito aos territórios, demarcação das terras. Foi ele que começou toda essa história. Não existia essa história de demarcação de terra. Primeiro, pequenas glebas das missões religiosas, que amontoava todo mundo lá, do jeito que dava. Eles reuniam vários povos, né? Mas essa demarcação para cada povo vem de Rondon. Mas aí foram surgindo outras pessoas nessa esteira dele, né? Como o Darcy Ribeiro. O Rondon, o trabalho dele, né, teve vários seguidores, e um dos principais, um dos mais, né, famosos, digamos assim, é Darcy Ribeiro, que era um antropólogo conhecido, mas que se dizia indígena, né, porque tem uma coisa da antropologia ser acadêmica e o indigenismo ser coisa prática, não encaixa muito bem, mas ele era os dois, junto com Darcy Ribeiro, criaram o Parque Nacional. Né, os Meirelles, Francisco Meirelles e o filho do Apoena Meirelles são os que se destacaram assim na imprensa. Mas contemporaneamente temos vários da nossa geração, né, da década de 1970, que já faleceram, que a gente gosta de citar também. Geralmente só se cita quando falece, né? Pois que morre, olha, fez muita coisa e tal, tudo bem. Mas tem, né, José Porfírio de Carvalho, fantástico, isso da nossa geração, Silbene de Almeida, Antônio Pereira Neto. No Brasil, isso começou com Rondon.
né? E depois, na década de 70, ele se bifurcou, porque antes a coisa do trato da questão indígena era prerrogativa só do Estado. Ninguém geralmente podia entrar nas terras indígenas, era proibido, tinha que ter um monte de documento e tal. Mas na década de 70 iniciou-se um processo de indigenismo na sociedade civil também, né? Através de hoje nós chamamos de ONGs, naquele tempo chamavam entidades alternativas, começaram a surgir em São Paulo, principalmente, no âmbito das universidades, USP, Unicamp, e no Sul, Sudeste, principalmente, o pessoal era mais politizado, né? Essas ONGs de apoio. Hoje a gente chama de ONGs, organizações não governamentais. E também um braço da Igreja Católica muito forte, né, que se chama CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que também entrou nessa luta pró-indígena, que, enfim, na esteira do movimento que havia dentro da Igreja Católica, né, da libertação e tal, a teoria da libertação, enfim, a soma de esforços, né, na década de 70 que foi muito poderoso. Mas isso aí já é indigenista, né? Para falar, posso falar da minha fase, né? Porque o Brasil são as bases históricas, o indigenismo está em todas as fases históricas do Brasil, porque o indígena sempre esteve aqui. Então, desde o início, se a gente for ver a história, depois os aspectos históricos de legislação, que é que meu livro traz aí também ao final, um compilamento de leis, e a rigor teria desde 1538, se não me engano, com Tomé de Souza, né? Não, o primeiro governador federal, esqueci o nome aqui agora, edita a primeira lei lá relativa aos índios, veio junto com o padre Manuel da Noda, já trouxe os jesuítas para tratar da questão. Ali foi o primeiro ato da política indigenista brasileira, eu considero, né, o tratado dele. O tratado não, enfim, baixou uma regra lá. E nomeou os jesuítas os tutores. Então, ali já começa o chamado indigenismo. Então, teve muitas fases. Essa fase que nós pegamos na década de 1970 era uma fase muito incerta, porque nós estávamos em plena ditadura militar, início dos anos 70, né? Ditadura ainda muito forte, bastante ainda perseguições, ainda tinha prisões, e enfim. Mas, ao mesmo tempo, a FUNAI resolveu fazer uma reestruturação e mandar novos quadros para o interior, e fez concursos públicos. E aí eu fui um dos que passou, fez um curso teórico de 3 meses no Brasil, depois um estágio, depois fomos contratados para trabalhar. O governo tinha que reestruturar o quadro deles, que estava muito defasado no interior, sendo muito acusado exatamente de beneficiar mais os pessoais locais do que os indígenas, que era um quadro que pegava ali mesmo na localidade, eram esses concursos. Aí parte desses indigenistas, aí sim fomos dizer, ser chefe de posto na Amazônia, posto indígena, ficar lá. Então, a partir daí sim, torna os indigenistas oficiais daquela época, essa geração. Então, para nós foi muito forte, né, a experiência, porque, como diz, a gente já tinha um germe contra a ditadura militar, né? Então, uma parte desses indigenistas, e neles eu me incluo, né, foi muito combativa, assim, por dentro do governo, combatiam por fora, e nós éramos aliados deles, assim, nos bastidores, uma parte, não eram todos. E a gente acabou fazendo uma aliança muito forte, interna e externamente, de solapar o governo militar, e fizemos várias ações assim, que um colaborava com o outro, e assim o indigenismo, então, voltando então um pouco atrás, já não era mais só de Estado, né? O indigenismo também praticado pela Igreja Católica, através do CIMI, principalmente, e
pela sociedade civil, através das organizações não governamentais. Então, para nós era muito intenso, né? Muito intenso. E a gente tinha que lutar também contra os agentes lá do interior, né, que exploravam os povos, os indígenas, né, como eu conto no meu livro, os regatões que exploravam, prostituíam, e, e ao mesmo tempo tínhamos quase um compromisso de tirar os indígenas daquela prisão, porque era uma verdadeira prisão. Eles mandavam a gente para lá para ser capatazes, capatazes dos indígenas. Eu não gosto de falar índio, depois eu vou explicar por quê. Capatazes, fazê-los produzir, mandar uma renda, um dízimo para a FUNAI, né? Muitos mandavam, inclusive, e, e tinha casos até anteriores a nós, ainda do SPI, e até de maus tratos mesmo, de prisões. Eu cheguei a encontrar uma prisão, eu falo no livro também, do antigo SPI, que, segundo eles eram maltratados, eles mesmos contaram, eram maltratados, eram chicoteados. O próprio Estado chegou a fazer isso. A Comissão da Verdade aí, né, revelou muitas coisas, principalmente do período do SPI. Na FUNAI houveram também essas coisas, mas menos. Os militares precisavam dar uma resposta à sociedade mundial, né? Já começava a ter uma pressão muito forte, essa coisa de meio ambiente, direitos humanos. Jimmy Carter, né, inaugurou essa política de cobrar dos governos, né, principalmente quando eles queriam empréstimos, altos empréstimos, Banco Mundial, fazer Transamazônica, fazer não sei o quê, eles começaram a cobrar respeito aos direitos humanos, aos indígenas e tal. Isso, enfim, ajudou bastante. Mas bastante intenso. Eu conto no livro aí, né? Fui várias vezes demitido, perseguido, tentava se fazer tudo proibido, não pode entrar em terra indígena, tinha que entrar escondido, deixando a família assim, às vezes mal alojada, né? Mas, enfim, sobreviver. Sobrevivemos, né? Fernando, assim, quando você fala do seu livro, né, que é o livro De Longe Toda a Serra é Aham. Azul, interessantíssimo, muito bom de ler, né? Tem uma leitura muito boa. E para quem ainda não leu o livro, qual foi assim o seu maior desafio quando você faz aí esse paralelo? Lá do início, né, de um governo militar Uhum. e hoje. Como é que você faz esse paralelo dos seus maiores desafios nesse início e hoje, com esse contexto que a gente está vivenciando no Brasil? Pois é, esse contexto aí, a gente poderia dizer que está muito parecido, mas quanto mais eu agora vivencio, né, e avalio, reavalio, ele é muito pior agora, porque com os militares, eles, eles tinham uma responsabilidade direta dos militares de fazer a coisa funcionar. Foi um golpe militar, uma tomada militar do poder. Os generais eram presidentes, mandavam em todo mundo, o Congresso não era fechado, mas era enfim, manipulado, só podia ter dois partidos. E eles tinham, então, uma grande responsabilidade e contas a prestar, né? Como eu falei, não nacionalmente estava tipo ditadura, imprensa fechada e tal, mas lá fora a coisa repercutia, né? E eles tinham que tal e queriam empréstimos vultosos e para isso tinha que fazer isso, fazer aquilo. Então eles eram um corpo tomando assim que tomaram o poder, né, de assalto. Era uma instituição, eram as três instituições militares, as armas. Pegaram as armas que os brasileiros compravam para eles defender a pátria, né, como se diz, e voltaram contra os brasileiros. E agora também é a ideia desse maluco aí, mas só que agora a coisa é muito mais perigosa. Eles não estão no poder.
Foi eleito um capitão, por acaso aí, com um monte de fake news e não sei o quê, se aliou a outros militares que têm a mesma característica dele, porque senão não estariam aliados a ele, depois de tanto assim, vem dar uma de que eu sou sério, tipo vice-presidente da República e outros generais, não sei o quê, da brigada, doido, porque senão não estariam com eles, né? Mas então é diferente, né? Agora fala em milícias, é cada vez mais uma coisa muito obscura. Tem militares, mas eles não assumem, né? Tanto é que cada vez mais os comandantes estão dizendo aí, não temos nada a ver com isso, é a Constituição, não sei o quê, deixa para lá. Né? Criaram esse monstro aí, agora vocês se viram com ele aí também. Foi mais ou menos isso, né? Porque ele foi criado, gestado dentro das Forças Armadas que deixaram ele depois livre, sabendo que ele era perigoso. Por exemplo, agora sim, quando você fala. É aquele negócio, eles estão agindo nas sombras. Na verdade, esse governo age nas sombras. Uhum. Sim. Entendo. A questão agora que é bem preocupante, né? Que você viveu muito, né? Próximo às aldeias e etc. A questão do meio ambiente. Como que você acha que deve, né? Que devemos seguir? Nessa senda aí da união, da questão indígena com ambiental, os povos indígenas estavam cada vez mais não procurando fugir, né? Mas estava indo. E não tinha ninguém insatisfeito, meia dúzia, sempre, nunca é 100%, sempre tem as pessoas que querem outro tipo de. Mas eram poucos, como são poucos ainda. Com toda essa força do poder, não tem grandes mobilizações dos indígenas que querem soja na sua aldeia, mineração, apesar de que existe já os que foram cooptados, né? Foram de toda forma cooptados. Então, os indígenas naturalmente preservam, né? Isso é sabido através das suas crenças, da sua ritualística, tudo está ligado à natureza, eles respeitam, eles têm um profundo sentimento realmente com a terra, né? E isso é inato nele, né? Nós perdemos isso, nós enveredamos pelo capitalismo que eles ainda, graças a Deus, até agora a maioria não se enveredou, assim, os que estão aí aldeados, digamos, preservam o meio ambiente onde vivem, devido à sua forma de vida, né? Crenças que estão baseadas na natureza, os elementos da natureza, entidades da natureza. Então, naturalmente, eles protegem. Eu participei de bastante debates, né, e dessas demandas que há aí por construções de hidrelétricas, estradas em terras indígenas e outros empreendimentos. Os gestores, né, que não estão acostumados com a questão e os empresários que participam da reunião, eles nem dinheiro, nem posição, nem nada. Pode falar o que está, aquilo que eu acredito. Está matando o rio, dentro do rio tem vários elementos. Você está derrubando a floresta, aqui na floresta. Então as pessoas não entendem tamanha a profundidade que eles têm, né, que está dentro da sua própria ser, né? Poderíamos dizer até da religião. Então, isso é natural, né? E no Brasil, as coisas vinham caminhando normalmente na direção. Eles têm uma lista cada vez maior, né, de consumo. Os povos indígenas não estavam reclamando, de modo geral, da sua forma de existência, estava indo normalmente. Uns benefícios sociais, inclusive, que eles têm direito, que muitos recebem atualmente, a maioria, né, também ajuda. E, de repente, veio tem um maluco aí que quer dar um cavalo de pau nisso aí, virar tudo ao contrário, achar que os povos indígenas, de uma hora para outra, vão abrir seus territórios para mineração, para produção em larga escala de soja para exportação e escambau, né? É o que eu falo, esse doido aí, ele
está tentando dar um cavalo de pau, digamos assim, numa jamanta, com mais de 200 milhões de pessoas a bordo, né? Aí está causando esse problema todo. Naturalmente, eles preservam as suas terras. São as terras mais preservadas, né? Segundo pesquisas já realizadas, do Brasil, em comparação com parques nacionais, estaduais, municipais, que estão, a maioria aí, todos depredados. As terras indígenas, eles ajudam a preservar seu próprio território, e não deixam só na mão do Estado, eles estão sempre lá também, patrulhando, marcando presença, denunciando, buscando a FUNAI, a polícia, para preservar seu território, o que não acontece nas outras áreas de preservação, que muitas vezes, quando tem muito um guarda. Então, eles vão continuar, eles já estão fazendo muito, porque eles são os que mais preservam. Você viaja em qualquer parte do Brasil aí, quando você vê um verde, pode saber que ali é terra indígena, vê assim uma ilha de verde. Então, eles já naturalmente fazem isso, vão continuar fazendo. Vai ser muito difícil para qualquer governo dobrá-los a não fazerem isso, porque, como eu falei, está no seu mais profundo âmago, né, do que eles acreditam. Não é por acaso. O governo fica falando que é manipulação de ONGs, que pessoas querem aproveitar deles, não sei o quê. Mas não é nada disso, não. É porque eles acreditam mesmo nisso, né? Eles acreditam mesmo nisso. São os que mais colaboram hoje com a preservação do meio ambiente no Brasil. Estão sendo atacados aí por esse atual governo, infelizmente. Exatamente. E assim, a sua trajetória, né? O que você tem para nos contar, por exemplo, o seu livro? Você falou muito a respeito de todas as, né, as suas vivências. E se hoje você fosse falar para a gente assim, Fernando Schiavini por Fernando Schiavini, o que você teria para falar a respeito do seu legado? O meu livro foi publicado em 2006, esse De Longe Toda a Serra é Azul, que está virando filme, né? O filme parou as gravações por causa da pandemia. Mas ele conta apenas 20 dos meus 40 anos assim oficiais que eu passei no governo, né? Na FUNAI, entre idas e vindas, entre demissões e retornos. Foi onde eu amadureci realmente o meu trabalho como artista, né? De uma fase muito combativa. A partir daí eu prometo o segundo volume que eu já estou escrevendo. Aí nesse segundo aconteceram muitas coisas diferentes da primeira. A primeira foi muito intenso em termos de resistência. Eu realmente, e até costumo dizer, né, para um indigenista chegar realmente à sua maturidade, entender realmente que mecanismos de aplicar. Já então, ao mesmo tempo, eu sou apaixonado por essa busca, né? Essa busca, porque eu tenho o privilégio, isso aí para mim é um grande privilégio que eu continuo tendo, de navegar, tipo, de trafegar, né? Tipo num túnel do tempo, né? Constante. E assim, para mim, é como viajar no túnel do tempo. Isso, ao mesmo tempo, me dá uma oportunidade muito grande de pensar, né? De meditar sobre essa evolução. Enfim, dentro do que é um sistema tribal mesmo, tradicional. Não é bem audacioso nesse sentido. Ele pretende só ser informativo, não, ele é intencional. As pessoas que quiserem testar, os caminhos vão estar lá. Mas, enfim, é isso. Em poucas palavras, é isso. Eu sou um pouco, né? Um pouco terra e um pouco nuvem, né? Assim, eu tenho um ditado, os pés na terra e a cabeça nas nuvens. Eu estou mais ou menos sempre assim. É por aí. Fernando, então assim foi um grande prazer, né, para a gente poder ter esse momento de conversa. E se alguém quiser adquirir um dos seus livros, como é que a pessoa tem que fazer? Pois é, atualmente meus livros estão sendo só vendidos por mim no meu site www.fernandoschiavini.com.br. Eu espero que ele esteja no ar e pode ser encontrado pela livraria Amazon.
também, pelo menos 2 deles, De Longe de Toda a Serra é Azul e Os Desafios do Indigenismo. Todos os 2 estão na livraria Amazon, pode baixar, né, pelo Kindle. Mas, se quiser em papel, eu tenho, né, geralmente eu mando pelo correio. No meu site tem lá um processo de compra, só olhar na seção livros e você vai ver informações sobre os livros e, no final, tem um PagSeguro, você pode pagar através do PagSeguro. Aí o aviso chega para mim, mais ou menos uma semana você recebe o exemplar em casa. É assim que tem funcionado. Muito bom, porque algumas pessoas ficaram muito interessadas, né? E já que você falou que tem essa possibilidade de pelo site, é muito interessante. Então, assim, desde já a gente agradece muito a sua disponibilidade, né? E que a gente possa seguir, né, novos caminhos. Hoje, 21 de abril de 2021, inclusive nas redes sociais, está rolando aí uma hashtag Fora Salles, né? Porque não dá mais para deixar as coisas chegarem, né, ao ponto que chegou de destruição total. Então, quem sabe a partir de nossa conversa hoje, quem sabe a partir de amanhã, né? A gente já tem aí novas e melhores perspectivas, né? Dentro desse contexto muito trágico que a gente está vendo e vivendo, tá bom? E aí, eu gostaria que você desse uma despedida aí para todos. Aí, as últimas palavras pode ficar à vontade. Para nós, né, só emendando aí mesmo na sua colocação, né, para nós que vivemos uma luta de resistência, uma questão de ditadura e que de alguma forma sofremos com isso. Eu não fui preso nem torturado, mas tive que ficar escondido, tive que fugir com a minha família, tive que passar aperto de todo jeito. A gente fica sem entender assim como que pôde realmente chegar nesse tempo, porque o Brasil vinha seguindo uma rota interessante, legal, de interação com o mundo, né, com a ciência, com tudo. Mas, enfim, a gente fica muito triste, né? Lutando como pode. Hoje a gente luta mais pela internet. Esse pessoal aí, principalmente do judiciário, né, que fala e do Congresso, para ter impeachment, esse cara, o povo tem que ir para as ruas. E para as ruas com a pandemia, como, né? Se tivesse que ir para as ruas, acho que já tinha milhões de pessoas na rua, mas as pessoas não são irresponsáveis, como eles, principalmente ele prega e são. E a gente fica tentando, através, então, né, de informações nas redes aí, principalmente, ver se as pessoas mobilizam. Mas está se mobilizando, mas parece que eles só querem ver o pessoal na rua, quer dizer, sem máscara, com máscara, porque ninguém toma providência. O Brasil está indo na ladeira abaixo, o mundo inteiro está observando isso, em todos os sentidos, educacional, de saúde, meio ambiente, tudo. Então, é uma balela, eu não sei, realmente, como brasileiro, eu me sinto muito pesaroso, muito triste, mas com vontade de lutar. Eu tenho certeza que isso vai passar. Então, eu só queria agradecer aí a oportunidade. E temos muito, realmente, como você falou, temos muita história, temos muita bagagem. Isso. Então, a gente encerra por aqui. Eu gostei muito de ler seu livro, tá? De Longe Toda a Serra Azul. É uma bagagem de conhecimento aquele livro. E gostoso de ler, né? Muitas histórias interessantíssimas e sucesso. E que seu filme também, assim que a gente passar por essa pandemia, também seja tão, né, prazeroso quanto o seu livro, que certamente será, tá? Então, um grande abraço e até as próximas, né? Espero que tenhamos próximas. Falado. Um abraço a todos e a todas. A ancestralidade sempre ensinou que o sentido da vida é o coletivo. Sônia Guajajara.